galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que a gente hoje vai falar sobre dicas para analisar, compreender e interpretar textos. É muito comum os alunos falarem assim comigo: Sidney, o que eu devo fazer para interpretar bem os textos? Eu até mando bem na gramática, mas quando chega a parte de análise textual, meu Deus do céu, não flui de jeito nenhum. Então vamos lá. Você já sabe que tem que ler aquele texto em voz alta, tem que prestar atenção. Você já sabe que a maioria das questões de fato não é de interpretação, e sim de compreensão. Isso significa que a resposta está dentro do texto. Agora, para de fato interpretar e perceber as nuances, as malícias do texto, é necessário que você simplesmente adquira conhecimento de mundo. E para adquirir conhecimento de mundo, você tem de ter o hábito da leitura. Então não adianta você simplesmente fazer um preparatório para concurso, nós aqui analisarmos 2, 3, 4 textos, que seja, né? Não sei. Eu tenho mais tempo, vou estudar 10 textos. Aquele curso de língua portuguesa ali é um pouco maior, professor. Eu vi 15 textos, mas com certeza o professor não abordou 100 textos. Ele não fez isso contigo, mas você tem que ler 100, tem que ler 150, tem que ler 200 textos, tem que ler todos os dias, nem que seja a notícia que tem lá no jornal, o artigo de opinião do jornal. Você tem que estar preparado para isso, ok? Então vamos lá, nós aqui vamos fazer um estudo dirigido e traçar algumas dicas extremamente importantes para quem gosta de interpretação, ok? Então vamos lá, ó. É comum encontrarmos alunos se queixando de que não sabem interpretar textos. Muitos têm aversão a exercícios nessa categoria, acham monótono, sem graça, e outras vezes dizem: cada um tem o seu próprio entendimento do texto ou cada um interpreta a sua maneira. No texto literário, essa ideia tem algum fundamento, tendo em vista a linguagem conotativa, os símbolos criados, mas em texto não literário, isso é um equívoco. Diante desse problema, seguem algumas dicas, e agora a gente vai para as dicas. O que essa primeira parte do nosso material está dizendo? Quando for de fato um texto literário, conotativo, uma expressão figurada, aí de fato nós temos um leque de opções para a interpretação, pois a nossa língua é extremamente polissêmica e, diante de um texto literário, nós podemos caminhar, enveredar por várias opções de interpretação. Mas quando o texto é objetivo, quando você tem um texto não literário, principalmente em provas de concurso público, você não precisa ficar pensando assim: mas o que o autor quis dizer? Não, você tem que trabalhar com o que ele disse, pronto e acabou. Então acompanha aqui comigo a primeira dica. Crie o hábito da leitura e o gosto por ela. Quando nós passamos a gostar de algo, compreendemos melhor seu funcionamento. Nesse caso, as palavras tornam-se familiares a nós mesmos. Não se deixe levar pela falsa impressão de que ler não faz diferença. Também não se intimide caso alguém diga que você lê porcaria. Leia tudo que tenha vontade, pois com o tempo você se tornará mais seleto e perceberá que algumas leituras foram superficiais e às vezes até ridículas. Porém, elas foram o ponto de partida e o estímulo para se chegar a uma leitura mais refinada. Existe tempo para cada tempo de nossas vidas. Não fique chateado com comentários desagradáveis. Se liga só. Essas dicas aqui são extremamente importantes. Primeira coisa, você precisa se familiarizar com o hábito da leitura. Se você não lê nunca e quer fazer concurso, tem que mudar isso. E aí eu vou citar algo interessante. Quando a gente era criança,
pelo menos na minha época, as meninas escreviam muito bem e os meninos tinham uma certa dificuldade no ato da escrita. E isso se dava por um motivo muito óbvio. As meninas tinham o chamado diário, coisas que os meninos não tinham. Então, a molecada, né, os homens preocupados com pipa, bola, sei lá, peão, e não estavam nem aí para escrever. Já as meninas sempre escreviam o que passava durante o dia no seu famoso diário. O hábito de escrever fazia com que elas escrevessem melhor que os meninos. Quando você adquire o hábito de ler, significa que você vai perceber melhor a estrutura, a construção daquele texto, as ideias apresentadas. Quando você não tem o hábito, aí fica difícil. E como a gente diz aqui, não tenha vergonha do que você lê. Leia qualquer coisa. Comece com aquilo que você mais gosta. Às vezes na escola, o aluno ele tem uma certa aversão com a leitura porque é imposta. Você tem que ler os clássicos, tem que ler Machado de Assis, Guimarães Rosa, José de Alencar. Pô, até eu acho José de Alencar chato. Imagina um aluno de 12 anos. Pô, pegar Machado de Assis, tem uma porrada de conto maneiro de Machado de Assis, aí você começa com 12 anos ler Memorial de Aires. Difícil pra caramba, um texto político que às vezes nem um cara com 30 anos consegue compreender, quem dirá um menino de 12 anos, pelo amor de Deus. Então, isso é um problema. Agora, por que não ler aquelas historinhas, brincadeirinhas que tem no jornal, as charges, as tirinhas? Por que não ler os textos sobre esporte, falando da rodada que teve no Cariocão, falando da rodada que teve do Brasileirão? Por que não? Por que não? Tem que aproveitar. Agora, claro, com o tempo, você vai melhorar e vai ser mais seletivo na sua leitura. Agora, no começo, vai ser difícil. Assim como tudo na vida é difícil. Começar uma dieta é difícil, malhar é difícil. Você vai a primeira semana, quer desistir, né, na malhação. Você fica todo dolorido. Mas se você for com calma, se você não for afobado, se você for com doses homeopáticas e constantes, chega um momento que você vai ficar habituado. A mesma coisa com a leitura. Não adianta, agora eu quero ler tudo. Vou começar hoje, vou pegar 5 livros numa tacada só para ler. Porra, já era. Você não vai continuar essa leitura, com certeza. Você não vai terminar os 5 livros. Então, vá com calma, comece, leia um capítulo, depois outro, e assim por diante. E como você faz concurso público, tem que dar uma olhada, isso é importante, no perfil dos textos da sua banca. No perfil dos textos. Dá uma olhada nas provas anteriores. E isso, por que eu estou falando agora? Eu poderia falar, na sua banca cai isso. Não, eu quero que você faça. É você que tem que fazer. Você tem que dar uma olhada nas pelo menos 5 últimas provas. Dá uma olhada. Veja, eles cobram textos dissertativos. São artigos de opinião, são editoriais. Vá ler esses tipos de texto. Vá ler esse tipo de texto. E, percebi que eles cobram tirinhas, charges também. Tem um perfil. Leia. Comece a se familiarizar. E não, são textos narrativos. Então, busque as características do texto narrativo. Então, tem que ser assim. Você precisa se familiarizar. E não pode ser de forma tão mastigada. Não sou eu que tenho que fazer isso por você. É você que tem que fazer. Se você não fizer, se você não tiver esse hábito, vai ser sempre algo superficial. Você vai estar sempre acostumado com as cenouras que botam na sua frente. Agora, se você, por conta própria, se deu a esse trabalho, pode ter certeza, você já se tornou um candidato diferenciado, já se tornou mais competitivo. Então, experimenta essa dica que eu estou te dando, tá? Próxima dica aqui, Seja curioso, investigue as palavras que circulam no seu meio, no seu ambiente. Anota aí, por exemplo, agora umas palavrinhas que eu trouxe. Anota aí a palavra remissão. O que significa remissão? Já parou para pensar? Lá na igreja, quando você está lá e fala assim, remissão dos pecados. Remissão é perdoar.
Olha outra palavrinha interessante aqui, ó. Inóspita. Sabe o que é inóspita? É áspera. Profícua. Útil. Então, eu apresentei 3 palavrinhas aí para vocês. São 3 palavrinhas que já caíram em concurso. Caíram naquela parte de semântica, em que o camarada coloca um vocabulário e pede para você identificar quais são as expressões que têm o mesmo sentido. Por que isso? Porque quanto maior o teu vocabulário, mais amplo é o teu conhecimento de mundo. Nós construímos o nosso conhecimento de mundo a partir das palavras que nós dominamos. Então, dominar essas palavras, além de fazer você acertar essas questões de semânticas que caem na prova e que de vez em quando você olha e fala assim, meu Deus do céu, de onde veio essa palavra? Elas também vão auxiliar na interpretação dos textos, pois são palavras que estarão dentro dos textos apresentados no dia da tua prova. Se você não dominá-las, você vai ter uma certa dificuldade para a interpretação. Esse é o grande problema. A começar pelo da forma. O leitor médio brasileiro, ele tem dificuldade com o padrão culto da língua. Tem essa dificuldade. Então é muito mais fácil um texto informal, uma linguagem do dia a dia. Quando começa a ser aquele padrão culto, o candidato já tem uma certa dificuldade. E aí começam a aparecer palavras que não fazem parte do seu convívio no dia a dia, aí a coisa descamba. Então qual é a dica? Tenha sempre um caderninho, chame de caderninho do concurseiro, vocabulário do concurseiro, e toda vez que aparecer uma palavra que você nunca viu, ou que você já viu, já escutou, já falou, mas nunca a viu escrita, nunca parou para raciocinar qual era o significado de fato daquela palavra, anote e vá logo ao Google ou a um dicionário e busque aquele conceito e anote. Faça isso sempre, sempre. E toda vez que for possível, dê uma visitada naquele caderninho, dê uma olhada. Isso vai te auxiliar nas questões objetivas, isso vai te auxiliar na redação, e isso ainda vai te auxiliar nas questões de ortografia e semântica, ok? Então, seja curioso, faça exatamente isso. Terceira dica, aumente seu vocabulário e sua cultura. Além da leitura, um bom exercício para ampliar o léxico é fazer palavras cruzadas. Então, ó, um complementa o outro. Essa curiosidade, essa investigação das palavras vai de fato ampliar o teu vocabulário. Mas isso é na hora da leitura, se surgir uma palavrinha ou outra. Agora, quando você faz palavras cruzadas, as questões de palavras cruzadas que tem no jornal, elas de fato trazem, vira e mexe, uma palavrinha fora de expressões cotidianas. E daquela forma ali você só vai ampliando o teu conhecimento. Uma coisa simples, uma coisa boba, que você vai se divertir. Não é um exercício como um exercício da escola, um exercício do preparatório. É um exercíciozinho ali que você vai só brincando com a sua mente ali, só ampliando o teu conhecimento. Inclusive, esses exercícios, essas leituras, evitam, a não ser que você tenha, claro, uma predisposição, o Alzheimer, o problema do esquecimento. Eu não sei se vocês sabem, mas é muito raro um professor ter Alzheimer. Por quê? Porque ele sempre lê, ele sempre exercita a mente. Por mais que não seja uma leitura focada no prazer, que seja uma leitura dos textos que ele utiliza na sala de aula, não importa, ele sempre lê. Ele está sempre escrevendo alguma coisa no quadro. Então, esse hábito da leitura constante na vida do professor faz com que ele evite esses problemas de esquecimento, de Alzheimer e por aí vai. Agora, questão, dica 4. Faça exercícios de sinônimos e antônimos. Isso é extremamente importante, porque você começa a ampliar teu vocabulário para resolver, na hora de uma produção textual, a questão da repetição. Várias vezes as pessoas repetem a mesma palavra por falta de conhecimento. Não é por desatenção, é porque não sabem um outro sinônimo para aquele termo. E aí, como é que fica? Você demonstra pobreza de vocabulário, isso vai refletir dentro do seu texto e vai refletir
também na hora que você for fazer uma questão. Como é que você vai conseguir manter o mesmo sentido ou trocar o antônimo, é um sentido diferente, e aí? Como é que você vai conseguir se você não tem o hábito de fazer esse tipo de exercícios? Agora, onde é que você pode buscar isso? No Google, galera. É só colocar lá, ó, sinônimos e antônimos no Google. Vá anotando aquelas palavrinhas, coloque lá no teu caderninho do vocabulário do concurseiro. Então tem que ser assim, só se aprende assim. Eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome dele aqui não, mas é um excelente professor de língua portuguesa. Ele inclusive é do Grupo do Bigode. Para quem não sabe, o Grupo do Bigode é um grupo formado pelos principais professores de língua portuguesa do Brasil. E eu faço parte, óbvio. E ele uma vez falou assim para mim, muito inteligente, falou assim, porra, quando eu comecei a dar aula era sofrido, rapaz, porque eu não tinha muito conhecimento gramatical, eu tinha muita bagagem literária, eu lia muito e dominava muito essa questão de sinônimos e antônimos. Então eu sempre na minha aula só falava isso no início. E aí o aluno falava, poxa professor, mas... e determinado assunto, o senhor não vai comentar não? Ele, ó, isso aí não cai na tua prova não. Era uma artimanha que ele tinha. Claro, depois ele evoluiu, assim como qualquer um evolui, e aí ele foi apresentando os outros conteúdos e deixou um pouquinho de lado essa história de sinônimos e antônimos. Mas isso aqui é extremamente relevante para a interpretação textual. De vez em quando aparece uma palavrinha que você não conhece, mas ela é um mero sinônimo de uma outra que você conhece. E se você tivesse esse tipo de conhecimento vocabular, você resolveria e interpretaria muito bem aquele enunciado ou aquele texto que está ali. Agora, a partir do momento que você não domina determinada palavra e não consegue, diante do contexto, tentar imaginar o que significa de fato, aí já era. Aí você perde a interpretação. Agora, a próxima dica. Leia verdadeiramente. Somos um país de poucas leituras. Veja o que diz a reportagem a seguir sobre os estudantes brasileiros. Dados do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, PISA, revelam que entre os 32 países... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da Lá Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas,
dos nossos professores da Lá Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique Lac.